Efésios capítulo 6, do versículo 14 até o versículo 17, que é o texto que nós estudaremos nessa manhã. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pai, nós queremos rogar ao Senhor nessa manhã que Tu nos direciones segundo aquilo que está revelado na santa palavra do Senhor. Deus, em nome de Jesus, é um desafio tão grande falar da Tua tão grandiosa palavra. E sendo eu tão pecador, tão pequeno, eu rogo a Ti, Deus, direção do Teu Espírito, para que aquilo, ó Deus, que eu expor acerca da Tua palavra, seja de fato a palavra do Senhor, bem interpretada, para que os irmãos possam se orientar, entender e compreender aquilo que diz a Escritura, e que ela seja de orientação para a vida desses irmãos, daqueles que nos escutam nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Queridos, hoje é a 24ª semana que nós estamos estudando a epístola de Paulo aos irmãos em Éfeso, chamada epístola de Efésios. No domingo anterior nós começamos a falar sobre batalha espiritual. Se você não teve a oportunidade de assistir, de ver essa reflexão, ela está disponível aí no YouTube, no Facebook, para que você possa saber sobre o que estamos falando. E a grande questão que foi levantada, e que Paulo então lhe dá continuidade nesse texto de Efésios capítulo 6, é diante da batalha espiritual, como nós podemos então resistir, inclusive naquele dia mau. A resistência, ela se estende por todos os dias, mas num dia específico chamado dia mau, é que de fato a armadura vai mostrar o seu grande valor. E como podemos então ficar firmes perante a batalha espiritual que acontece todos os dias da nossa vida, que tem como principal figura o diabo, que atenta contra a nossa vida familiar, contra a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual, contra toda a nossa vida. E o que Paulo então vai nos estimular, nos orientar, é que essa batalha espiritual, ela é espiritual porque não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. E que essa batalha, ela só pode ser vencida se nós estivermos revestidos com toda a armadura de Deus. Não é uma parte da armadura, mas é toda a armadura de Deus. E o apóstolo Paulo, ele descreve as partes que compõem essa armadura, e é sobre esse texto, a partir do versículo 14 até o versículo 17, que fala sobre quais são as partes dessa armadura que nós queremos tratar nessa manhã. Primeira parte da armadura citada por Paulo é o cinto da verdade. O cinto, usado naquela época, era uma parte da armadura que mantinha unida todas as demais partes. Era a primeira peça que compunha a armadura vestida pelo soldado. E o apóstolo Paulo, ele diz então que o cinto que compõe a nossa armadura, nós como crentes, no século 21, no ano de 2021, a parte que compõe essa nossa armadura é o chamado cinto da verdade. O Pilatos, em João capítulo 18, versículo 38, ele fez exatamente essa pergunta para o Senhor Jesus: o que é a verdade? Em Isaías capítulo 11, versículo 5, é dito nesse texto messiânico de Isaías, que o Messias prometido a Israel, ele viria cingido com a verdade, ou seja, ele teria sob o seu corpo, compondo as suas vestimentas, o cinto da verdade.
E quando Jesus ele vem, ele se encarna, em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando estamos falando sobre verdade, estamos falando sobre algo que está se referindo à própria figura do nosso Salvador. No próprio texto do livro de Efésios, aparece a palavra verdade outras 6 vezes. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, é dito que a verdade é o próprio evangelho da salvação. Em Efésios capítulo 4, versículo 15, diz que verdade em amor deve ser seguida pelos crentes a fim de que eles cresçam. Não há crescimento na fé sem verdade. Tão importante quanto amar é seguir a verdade. Efésios capítulo 4, versículo 21 diz que, na verdade, o crente é instruído, é ensinado. Então, verdade aqui se compõe como um corpo de ensinos, de doutrinas que são passadas para os crentes. Efésios capítulo 4, versículo 24, diz que a verdade faz parte da nova natureza do crente. Não é algo que o crente vai descobrir, não é algo que o crente vai então se apossar, é algo que já faz parte da sua nova natureza em Cristo. E Efésios capítulo 4, versículo 25, vai dizer que a verdade deve fazer parte da nossa comunhão. Ele diz o seguinte, que nós não devemos falar a mentira, mas devemos falar a verdade. E Efésios capítulo 5, versículo 9, diz que bondade, justiça e verdade são frutos produzidos por todos aqueles que são filhos da luz. O que nós queremos então, amados, falar acerca do cinto da verdade, é que a verdade caracteriza o próprio Cristo e diferencia o Cristo da verdade da treva, da mentira, da falsidade. Porque em João capítulo 8, versículo 44, é dito que o diabo é o pai da mentira, por isso ele anda em trevas, por isso ele mente, por isso que ele falseia, por isso que ele engana. Não existe então comunhão entre luz e trevas. Os crentes, por sua vez, eles andam na verdade, como diz a primeira epístola de João, onde ele relaciona mentira, trevas, verdade e luz. Os crentes, eles devem viver na verdade, porque o Pai, ele é verdadeiro, o Pai, ele é luz, então os crentes, eles devem andar na verdade. O que então caracteriza a vida do cristão para considerá-lo que ele anda cingido com a verdade? De que ele possui, ele tem uma vida brilhante e iluminada pela luz do Evangelho. Ele vive a verdade, ele se comporta, ele tem sobre a sua vida, ele se orienta, ele conduz a sua espiritualidade, ele conduz a sua família, porque ele anda na verdade do Evangelho. Não é a verdade do mundo, não é a verdade da psicologia, não é a verdade da sociologia. O que conduz o crente é o fato de que ele é uma pessoa que segue a verdade. E essa verdade se caracteriza especificamente como aquela verdade descrita segundo a palavra de Deus. Então, quando estamos cingidos com a verdade, quando estamos obedecendo a verdade revelada pelo Senhor nas Escrituras, esse é o nosso cinto. A força e a integridade do crente vem porque ele segue e ele anda na verdade. É isso que mantém íntegro o cristão. Não a mentira, não o engano, não aquela vida dúbia, aquela vida que aparenta ser alguma coisa quando na verdade é outra. Quando aquelas verdades declaradas num culto como esse, quando as músicas cantadas, elas se resumem exclusivamente ao espaço do culto. Quando essas verdades não são levadas para casa, quando essas verdades não importam dentro do trabalho, quando essas verdades se resumem a uma espiritualidade cultica, dominical. O cara é crente na igreja, mas do lado de fora,
meu Deus, é mais parecido com o capeta do que com Jesus. A gente conhece a história de muitas pessoas e muitas dessas estão estampadas nas redes sociais como crentes, que de crente não tem nada. Não tem nada porque não vivem a verdade não tem impacto em suas vidas. A verdade se torna para algumas pessoas um conteúdo simplesmente de oratória. Usam a verdade, a palavra de Deus, para se expressar muito bem, para falar bem, para causar impacto, para fazer reflexão, para pensar, para refletir. Mas qual a aplicação que a verdade tem na vida dessas pessoas? Se queremos estar cingidos com o cinto da verdade, a verdade ela precisa ser a nossa vida, fazer parte do que somos, da maneira como nos comportamos, como vivemos. Isso é estar com o cinto da verdade. Mas não apenas a verdade. O texto diz que nós precisamos estar também com a couraça da justiça. A couraça era uma parte da armadura que cobria algumas partes vitais do corpo do soldado, como o peito e o início aqui do abdômen. Então ele protegia o coração, protegia pulmão, as vísceras. Ferimentos nessa área para um soldado normalmente o incapacitavam, se não o matavam na batalha. Então tinha que ser muito bem protegido, tanto pela frente quanto pelas costas. Era a couraça. E ele disse que a nossa couraça é a justiça. Justiça não é aquilo que você pratica. Não é sobre isso que Paulo está falando. Justiça é um atributo divino conquistado por Cristo em favor dos crentes. Não é a minha justiça. É a justiça que eu recebi do Senhor. Ela faz parte da nova vida em Cristo. Como diz Romanos 4, 25, Romanos 5, 1, Romanos 5, 16 a 19, Romanos capítulo 8, versículo 30, Gálatas capítulo 2, versículo 16, Tito capítulo 3, versículo 17, diz que todo aquele que recebeu a Cristo é considerado por ele justo, justificado, uma pessoa cheia da justiça. Romanos capítulo 5, versículo 17, se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. É dessa justiça que o apóstolo Paulo está falando. Aquela justiça que fundamenta a certeza de que um pecador, quando comete algum pecado, confiando na graça, na misericórdia, no perdão e na justiça de Deus, conseguem se reaproximar dele. Porque a batalha espiritual, amados, convenhamos e concordem comigo, não se é possível vencê-la sem carregar sobre si algumas marcas, algumas cicatrizes. A nossa vida não é perfeita, nós pecamos, nós erramos, nós ofendemos a Deus muitas vezes caímos nas armadilhas do diabo, fazemos aquilo que desagrada a Deus, ou seja, é impossível lutar essa batalha e não ser ferido em algum momento. Aonde está a cura? Onde está a possibilidade de restauração e renovação? É a confiança na justiça que Deus nos dá. Não na minha justiça. Não na minha capacidade. O que diz 1 João capítulo 2, versículo 1? Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. O que é isso? É confiando naquele que está intercedendo por nós na eternidade, porque Ele declarou sobre mim a sua justiça. Quando nós falamos sobre o verdadeiro evangelho aqui, um dos temas essenciais do evangelho é a justiça. Se o crente ele não entende sobre justiça, ele não entende o evangelho. Nós nos tornamos católicos com uma teologia melhorada, mas não evangélicos. Se nós não entendemos que foi pago um alto preço e que esse preço sendo pago nos trouxe justificação, se nós não entendemos o que é isso,
Nós ainda não entendemos o que é o Evangelho. O Evangelho não é sobre a minha capacidade, não é sobre a minha bondade e a minha potência. O Evangelho é acerca de um Deus justo morrendo pelos injustos e tornando justos aqueles que eram então pecadores. A couraça da justiça diz que se eu pecar, que se eu desobedecer, eu posso me aproximar de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quanto crente não está por aí abatido na batalha espiritual porque pecou e não sabe mais como retornar para o Pai? Confia na justiça, na couraça da justiça, que sempre me lembra acerca da salvação graciosa que nós encontramos no Senhor. O diabo é especialista em lançar sobre o nosso rosto as coisas que nós temos feito. A palavra diabolos, acusador, é uma junção de duas palavras gregas. Dia e ekbalo, quer dizer lançar através de alguma coisa. Ele é aquele que lança para a gente as nossas próprias ofensas. Aquele que nos acusa. E quando eu peco, quando eu erro, quando eu ofendo a Deus de alguma maneira, o que eu faço? Eu lembro da sua graça, da sua justiça, e isso não me deixa caído e prostrado no campo de batalha. Eu sei para onde voltar, eu sei para onde retornar. Vocês lembram aquela maravilhosa parábola do filho pródigo? Quando ele peca contra o Senhor, quando ele desobedece, quando ele causa toda aquela ofensa que pela lei fria de Moisés, ele deveria ser morto porque desonrou seu pai e sua mãe, aquele jovem. E quando ele então está experimentando toda a dor e toda a miséria do pecado no chiqueiro, ele lembra o quê? De que ele era bom, de que o pai lhe devia algo, ele lembra da graça, da compaixão do pai dele até com seus escravos. O que é isso? É couraça de justiça. Não é por mim, não é confiando em mim, mas é confiando em Deus. Ele há de me receber de volta, nem como eu seja um dos seus escravos. Couraça da justiça. Tito, capítulo 3, versículos 4 a 7. Olha que texto lindo. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus, o nosso Salvador. Presta atenção. A fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. É essa justiça que vem de Deus, que nos dá certeza, segurança da nossa posição perante Ele. Quando o Senhor Jesus ele estava sendo acossado, tentado pelo diabo no deserto, vocês lembram dessa passagem em Mateus? O diabo se aproximando após 40 dias de um jejum intenso por parte do nosso Senhor, o diabo se aproxima e vocês acham que a estratégia dele era oferecer pão. Não era oferecer pão. O problema de Jesus não era a fome. Lembra, o primeiro contato de Jesus com Satanás tinha se dado após o seu batismo, quando lá do céu vem um Espírito, e lá então se ouve a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Lembra disso? E Jesus então no deserto, sendo provado pelo diabo, a primeira coisa que o diabo fala para Jesus é o quê? Se tu és Filho de Deus. Não era uma tentação de comer pão, era uma identificação, era uma tentação de não se identificar com aquilo que o Pai tinha acabado de falar para ele. E o diabo é assim com a gente. Ah, você é um desgraçado. De novo, você não presta, você não vale nada, você não consegue, você não chega lá. Você não tem valor algum para Deus. De novo você fez isso, você não tem mais jeito. E a gente então se apega aqui, meus amados, nesse tempo, na justiça de Deus. Deus, ele me justificou. Deus, ele me perdoou em Cristo Jesus. Eu fico pensando, meu Deus, como tem tantos crentes que dizem que um crente pode perder a salvação. Podem perder a salvação, sendo que ela foi dada, conquistada pelo nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário.
Não há a menor possibilidade. A justiça, queridos, é essa profunda convicção e confiança de que o Senhor me salvou, Ele me justificou e agora eu pertenço a Ele. Mas ele também fala do calçado do Evangelho da Paz. Normalmente, os soldados usavam um tipo de calçado que protegia no solo inimigo, porque uma das estratégias do exército inimigo era lançar aos solos alguns grampos para que eles ferissem os pés. Isso então tornava a batalha praticamente impossível. Você tinha um soldado bem armado, bem preparado, mas que não conseguia caminhar. De que adiantava? Inclusive na guerra, a orientação não é matar o inimigo, é ferir. Porque quando você fere um, você incapacita três, porque dois vão segurar. Não é matar, é incapacitar. Porque quando um está caído no campo de batalha, dois, eles precisarão segurar aquele companheiro. Calçados com o Evangelho da Paz. É uma palavra interessante quando a gente fala de guerra. Numa guerra espiritual, você precisa estar calçado com o Evangelho da Paz. E essa palavra é muito bonita, principalmente quando você está vivendo uma guerra espiritual, não é verdade? A tribulação do seu dia a dia, tribulação, aprovação, os boletos que não param de chegar, as pessoas que começam a falar mal de você, as coisas que começam a dar errado, que não funcionam. Aí você, ai meu Deus, o que eu mais queria era ter paz. E quantas pessoas nesse mundo não vivem sem paz? Sem absolutamente nenhuma paz. Tem boleto, pago, tá tudo em dia. Tem dinheiro na conta, mas não tem paz a ponto de pensar em tirar a própria vida. O cristão, ele tem como parte da sua armadura o Evangelho da Paz. A paz é uma das principais características do Evangelho. Paz com Deus por intermédio de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Agora, o que nós precisamos entender acerca do Evangelho é que o Evangelho ele pode ser entendido como convicções e crenças fundamentais na palavra de Deus. Quando eu estou falando do Evangelho, eu estou falando do conteúdo, da doutrina, do ensino bíblico. É disso que eu estou falando. Então, eu estou me referindo a conhecer o Evangelho, o que ele ensina, o que ele instrui, o que ele declara para a minha vida e não apenas para a vida dos incrédulos. Porque crente é assim, crente acha que depois de que conhece a Cristo, não precisa mais do Evangelho. Ah, você conheceu a Jesus, tudo bem, pronto, o Evangelho foi até aí. Não, meu irmão. O Evangelho é o resultado da revelação de Deus que produz em nós conhecimento acerca de Deus e da sua vontade. E além disso, o Evangelho é para nós bússola do viver diário. Então, o Evangelho é aquilo que eu uso para me conduzir no dia a dia. Não é apenas aquilo em que eu creio de maneira abstrata e subjetiva. É aquilo que eu uso para conduzir, para tomar decisões, para pensar, para planejar, para cuidar da minha família, para cuidar do meu trabalho, para ser bom cidadão, para ser uma pessoa íntegra. Evangelho é isso, é aquilo que me muda de dentro para fora. E é esse Evangelho que antes e acima de tudo, ele diz é a nossa paz. O Evangelho é uma ferramenta que conduz e orienta a nossa vida nesse tempo de batalha espiritual. E além de tudo, o Evangelho é a maneira de tomarmos os exércitos inimigos. Lembra, a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas normalmente nós não vemos um diabo lutando contra a gente de noite. No seu trabalho, quando você chega, quem vai perseguir você, visivelmente, não é o diabo. É aquele patrão intolerante, é aquele colega de trabalho que vive falando mal de você. Mas a sua guerra, a sua batalha não é contra aquela pessoa, é quem está por trás dela. O que eu quero dizer com isso? É que para o diabo, nós jamais hastearemos um segundo sequer a bandeira branca. Não há paz para o diabo.
Não há paz para o nosso inimigo. Agora, para os pecadores usados pelo diabo, nós sempre estaremos hasteando a bandeira do Evangelho. Não tem, queridos, maior símbolo do Evangelho do que você proclamar a verdade do Evangelho para aquelas pessoas que odeiam você. Fazei bem aos que vos perseguem, orai pelos que vos maldizem. A bandeira de paz para os pecadores mediante o convite do arrependimento e confiança em Jesus. Queridos, isso é um desafio tão grande. Olha, a pessoa tem que ter muito Jesus no coração para olhar para aquela pessoa que te persegue, que tem lutado, aquela pessoa que tem inveja de você no seu trabalho. Setor público tem muito isso. Quem é do setor público sabe disso aqui. Inveja, tem muita inveja. Porque tem a tal das comissões, né, daqueles valores que são dados para quem tem um cargo maior. Então, eu sei muito mais do que fulano, eu poderia estar ali, não estou, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo para prejudicar aquela pessoa, para tomar o lugar dela. Isso é muito comum. Desafio é você odiar o diabo que está através da vida daquela pessoa, mas ter um profundo amor e compaixão por aquele que é usado pelo diabo. Queridos, é coisa de Jesus. Quando Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, o que ele falou? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E a nossa disposição para com aqueles que são os instrumentos do diabo contra nós é de estender-lhes a mão amorosa do Evangelho, para que eles possam conhecer ao Senhor. Em se tratando do Evangelho da paz, a nossa tarefa é, primeiro, como indivíduos, conhecer absolutamente todo o Evangelho conforme revelado nas Escrituras. E o que a gente encontra mais em igreja evangélica é crente que não sabe nada acerca de Bíblia. Não sabe nada. Uma vez eu fui numa escola e foram pedir para umas pessoas darem uma palavra, e um dos rapazes evangélicos que estavam ali disse: agora, irmãos, vamos abrir a epístola de Paulo aos Timóteos. Como se Timóteo fosse um lugar ou uma igreja. A pessoa não sabia que Timóteo era uma pessoa, o básico. Eu já comentei aqui, tem criança que sabe o nome de Pokémon. Vários. E poucos são aqueles que estão de fato se envolvendo no conhecimento do Evangelho. Como indivíduos, nós precisamos conhecer absolutamente todo o Evangelho, conforme está revelado na Escritura, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Não é algumas coisas, não é várias, mas são todas as coisas. E outro, como igreja, disponibilizar e priorizar o acesso ao ensino profundo acerca do Evangelho. Nossa responsabilidade como igreja é fazer com que as pessoas tenham acesso a um conhecimento profundo acerca da palavra do Senhor. Por isso que eu não gosto de revistinha de escola dominical. Não de todas, algumas, claro, algumas são boas. Mas muitas são superficiais, repetitivas e desinteressantes. E estimulam muitas vezes o professor a não se aprofundar, porque está tudo ali, é só ler e repetir. Igreja é lugar onde os crentes se aprofundam na palavra do Senhor. Uma mentira do diabo. Seminário é coisa de pastor e missionário. Igreja é lugar onde as pessoas vêm para se aprofundar no Evangelho. O que você aprendeu a mais desde que nós começamos há 24 semanas atrás sobre Efésios até hoje? Eu fico impressionado com crentes de 20, 30, 40 anos que não sabem absolutamente nada de Bíblia. Nada. E quando a gente começa a falar alguma coisa mais profunda, eu não estou falando complexo, estou falando uma coisa mais profunda. A pessoa se sente incomodada. Diz que isso não tem valor, que isso não é espiritual, ou como se dizia em algumas igrejas pentecostais, a letra mata. De fato, a letra mata. A falta de você estudar, a letra mata.
Porque a pessoa já morreu, porque nem entende o que esse texto está dizendo. Qual é o problema? Primeiro, que os crentes não querem aprender. Fundamentalmente, as pessoas não querem gastar tempo estudando. Isso é um problema, não é só meu não, é de vocês também. E outro problema é que a igreja também não gosta de ensinar. É mais fácil entreter as pessoas, é mais fácil fazer louvorzão, é mais fácil atrair com café, com comida, do que com palavra. Vamos fazer um encontro de estudo da palavra, uma semana só estudando a palavra. Um dos primeiros retiros, o retiro onde eu fui batizado, uma praia maravilhosa aqui do estado, eu não experimentei quase nada da praia, porque a gente passou 4 dias estudando a palavra. Eu era seminarista, a galera toda ia para a praia brincar e a gente ficava lá estudando a palavra. De frente para a praia, querendo tomar banho, mas não podia, porque a gente estava estudando a palavra. Amados, o que há de ser da igreja? Se aquilo que a mantém viva e alimentada tem sido desprezada pelos crentes e pelos pastores. Então nós temos numa igreja tantas demandas, tantas coisas a serem feitas, realizadas, coisas importantes, não estou dizendo que não são, mas existe algo que é mais importante do que tudo. Um crente fraco de Bíblia é um crente fraco em tudo. Em tudo. É alvo fácil para o diabo. Isso é tão sério, que o pastor ele pode ser ruim em tudo. Hoje vai ter eleição para pastor? Pode ser ruim em tudo, só tem um negócio que o pastor não pode ser. De Bíblia. Obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Porque se o pastor é fraco no ensino da palavra, a igreja vai ser mais fraca ainda. Não é só para o pastor ter título pendurado na parede, mas é para que a igreja seja forte. Calçado o evangelho da paz, como o evangelho é a nossa segurança no campo de batalha. Como Jesus sendo tentado pelo capeta, pelo diabo, por Satanás. Satanás não tenta qualquer um não. A gente tem mania de botar toda a culpa em Satanás. Você trupicou no chão, caiu, né, Thalita? Caiu no chão. Isso é coisa de Satanás. Não, meu irmão. Satanás não é todos os anjos, não. Satanás é uma figura específica, foi o primeiro anjo a cair. E ele então, acossando o Senhor Jesus, ele usa o quê? Usa a palavra. Olha que ousadia. Meu amigo, se Satanás fez isso com Jesus, imagine contigo o que ele não vai fazer. Usou a palavra, ele usa a palavra contra o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, ele fez o quê? Usou a palavra. Aí quando o diabo vem falar alguma coisa no teu ouvido, ou usar alguém contra você, você usa o quê? Vai puxar o livro de sociologia? Vai puxar o livro de psicologia? Não, porque Max Weber, na sua obra, A Economia, ele diz, meu irmão, o diabo vai rir na tua cara, vai lhe estabefiar, vai bater em você. Calçados o evangelho da paz, para dar segurança. O que diz a palavra? Seguindo o exemplo e o modelo de Jesus. Está escrito também, não tentarás ao Senhor teu Deus. A Bíblia, queridos, deve ser o nosso socorro em todo tempo, em todo problema. Sempre lembrando da palavra, o coração cheio da palavra. Habite em vós ricamente a palavra, instruí-vos e aconselhai-vos no Senhor. Em toda sabedoria, louvando a Deus de todo o coração. Habite em vós, habitar, morar permanentemente. Essa palavra no grego significa não aquela pessoa que passa um tempo, que vai tirar férias, é aquele que mora, o morador permanente, o dono da casa. Habite em vós ricamente. Rico não é pouco, não. Pastor, eu fiz um curso semana passada de escola dominical. Tá bom? Não, meu irmão, é a vida toda estudando a Bíblia. Eu tenho
48 anos, me converti em 92. Isso dá quanto tempo de conversão? Mais de 20, né? Eu acho, mais de 20. 92, não é isso? Sei lá, 30? Nem lembro mais. Minha área não é matemática. Fazer 30, né? Ano que vem, 30 anos. Eu não sei quase nada, eu fico impressionado. Tem uns doutores desse daí que eu admiro na internet. E eu fico lendo uma frase que ele fala e disse, meu Deus, o quanto a pessoa estudou para só falar essa frasezinha aqui. E às vezes é pessoa que tem 70, 80 anos, 40, 50 de ministério, 30 de docência teológica. Outra parte da armadura, o escudo da fé. O escudo era uma proteção essencial para o soldado romano. Era normalmente feito de madeira, revestido com couro. E protegia o soldado contra dardos e flechas. Algumas dessas flechas ou desses dardos eram embebidos em uma substância e eram incendiados. E isso era terrível. E esse escudo, então, ajudava com que esses dardos inflamados não atingissem o corpo do soldado. A palavra diz que o escudo para o crente é a fé. Parece tão claro falar de fé, mas que fé é essa a qual Paulo está se referindo? O escudo da fé, usado pelo cristão, é formado não por aquela fé subjetiva. Eu acredito e confio no Senhor. Fé, no sentido em que Paulo está falando, se refere às doutrinas do Evangelho, a palavra de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz o quê? O povo se perde porque lhe falta conhecimento. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, diz que os falsos mestres que ensinam falsas doutrinas destroem as igrejas. Mateus capítulo 7, versículo 15, ele já diz, o Senhor Jesus, que nós devemos ter cuidado com os que ensinam falsas doutrinas, porque eles são como lobos vorazes. Isso é, amados, antes de falarmos da fé como confiança, antes de falarmos na fé como confiança, ou naquilo que você acredita, fé diz respeito a confiar e praticar naquilo que você acredita. Não há como dizer que confia em Jesus e não acreditar naquilo que ele disse e naquilo que ele ensinou. Você confia. Quem aqui nunca foi evangelizar alguém? Foi evangelizar alguém. E você diz, você acredita em Jesus? O que a pessoa diz? Todo mundo acredita em Jesus. Todo mundo. Do espírita, católico, testemunha de Jeová, todo mundo acredita em Jesus. Todo mundo. Dificilmente vai dizer, não, talvez só o ateu, e o ateu desinformado. Porque Jesus é uma figura histórica. Até para um ateu esclarecido, ele sabe que Jesus existiu. A grande questão não é declarar fé, mas é o conteúdo da sua fé. João capítulo 14, versículo 15 diz, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. João capítulo 15, versículo 14, vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes mando. Romanos capítulo 6, versículo 17, mas graças a Deus que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Quando ele está falando de escudo da fé, é como o conhecimento da fé genuína e verdadeira protegem a sua vida dos ataques diabólicos. É isso que ele está falando. Se você não conhece, o escudozinho mirrado que você tem. O soldado romano, ele tinha um escudo pequeno, ele era oval, e esse escudo pequeno protegia ele na luta corpo a corpo. E eles tinham outro escudo grande, que inclusive o termo original para esse escudo significava porta, porque ele parecia uma porta de tão grande que ele era.
E era esse escudo que protegia dos dardos inflamados. A fé, o conhecimento, a convicção do evangelho é justamente esse escudo. O diabo fala e você repete com a palavra. O diabo ataca e você lembra daquele versículo. O diabo ele afronta e você lembra o que o Senhor fala acerca de você. É assim, é o evangelho do Senhor na nossa vida e no nosso coração. Quais são os desafios perante esse escudo da fé? Primeiro, conhecer as doutrinas da palavra. Conhecer a palavra do Senhor. Coração vazio de palavra é a armadura sem escudo. Segundo desafio é praticar as doutrinas do evangelho, porque não é só conhecer, nós precisamos praticar. Terceiro desafio é você usar essas doutrinas para se proteger, saber usá-las, para que eles então possam compor o escudo da sua fé. Essas setas inflamadas vêm contra a nossa vida, elas atacam as nossas convicções, a nossa fé e nosso amor a Deus. Como resistimos ao diabo? Fundamentados e convictos na palavra do Senhor. E ele fala então do capacete da salvação. O capacete é interessante, ele tinha um duplo propósito, que era proteger e adornar o soldado. Os católicos, eles dizem algo interessante sobre nós. Eles dizem que nós somos soberbos porque nós declaramos que somos salvos. Nós somos orgulhosos porque nós dizemos que fomos salvos. De fato, nós seríamos orgulhosos se a salvação dependesse de nossas obras, assim como pensam os católicos. Eles acham que a pessoa é salva pelas suas obras. Eles são orgulhosos, mas a nossa salvação, ela vem das obras de Deus. Não depende de nós. João capítulo 15, versículo 16 diz: não foram vocês que me escolheram. Quando a gente pergunta assim, você quer aceitar Jesus? Existe um certo erro doutrinário nisso. Porque não é a pessoa que está escolhendo, é Deus que está escolhendo. Não foste vós que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome lhes seja concedido. Em uma batalha, um dos maiores medos é a morte. Concorda comigo? Ser derrotado, perder, ser derrotado na batalha final. O capacete da salvação, amados, lhe dá a plena convicção, fundamentada no Evangelho, acerca da impossibilidade de nos tirarem um triunfo sobre o diabo, porque ele já foi vencido. Eu já sou salvo. Eu não tenho o que temer, não tenho do que me preocupar. Ele não pode me fazer estrago na minha alma. Ele pode matar meu corpo, mas ele não pode matar a minha alma. Esse é o capacete da salvação. Não pela minha capacidade, não é porque eu consigo, mas é pela vitória do Cordeiro de Deus. Isaías capítulo 2, versículos 1 a 3 diz: naquele dia você dirá, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação, com alegria vocês tiraram águas das fontes da salvação. O capacete da salvação é esse, é tirar a alegria da fonte da salvação. É crença, é confiança, é certeza de que o Senhor nos salvou. E que o diabo ele pode fazer tudo contra nós, ele só não pode destruir a nossa alma. Ele nunca nos afastará do Senhor Jesus, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem do porvir, não são os principais, as autoridades, absolutamente nada pode nos afastar do amor de Deus. Então eu não tenho do que temer. Certeza da salvação. E por fim, a última parte dessa armadura é a espada do Espírito. O soldado romano usava dois tipos de espada. Era uma pequena e uma grande. Era uma longa, uma espada longa. Essa espada longa ele usava normalmente para abrir um caminho entre o exército inimigo, quando eram muitos inimigos. E a espada curta é quando a luta se tornava tão intensa
que ele tinha que lutar corpo a corpo, individualmente com o inimigo. É dessa espada curta que Paulo ele fala. A espada curta era usada em combate corpo a corpo. Só existe, queridos, uma coisa pior do que não estar armado em meio a uma guerra. É estar armado sem saber usar a arma. Porque você armado sem saber usar, primeiro, é inútil contra o inimigo. Segundo, é um risco contra a sua vida. E terceiro, é um risco contra os seus companheiros. O próprio texto, ele nos afirma que a espada que nós devemos usar é a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, é preciso crer na Bíblia como palavra de Deus, toda a escritura é inspirada por Deus. 2 Pedro 3, 18, 1 Timóteo 4, 13, é preciso conhecê-la cada vez mais. Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, é preciso aplicá-la à nossa própria vida. E Atos, capítulos 17, 2 a 4, é preciso usá-la contra as trevas e o engano. Nós precisamos, amados, fazer uso da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para isso, nós precisamos nos fortalecer no conhecimento acerca dela. Essa é a espada do Espírito, a palavra do Senhor. Como fazemos uso da palavra do Senhor nos nossos dias? Eu queria concluir fazendo algumas observações. Primeira, é que essas partes da armadura não são nada além daquilo que já está nos disponível. Não tem nada aqui que você vai entrar em constante oração para conseguir. Não tem nada aqui que não esteja imediatamente disponível para você. Está aí, ó. O que a Bíblia nos orienta é tomar posse dessa armadura, porque ela já está disponível. Está aí. Não precisa ir para um círculo de oração, do fogo, falar no retetê, girar igual o peão da casa própria, para poder se apossar da armadura. Está aí disponível. Primeira coisa. Segundo é que nós precisamos, de fato, tomar posse dessa armadura. Todo mundo conhece esse texto. Quem já foi criança em escola dominical, aprende esse texto, né? Tem aquela imagem do soldado falando das partes da armadura. Está aí, não usa porque não quer. E quem não usa sofrerá o prejuízo por não usá-la. Mas está aí a armadura disposta a todos os crentes. E por fim, o que nos chama muito a atenção em todas as partes dessa armadura é a importância que a palavra de Deus ocupa nela. Espada do Espírito, capacete da salvação, escudo da fé, Evangelho da paz, todas essas coisas nos remetem à importância da palavra dentro da nossa vida e dentro da comunidade cristã. Qual é o nosso relacionamento com a palavra do Senhor, amados? Vai chegar um dia em que esse conhecimento que você não tem lhe fará falta e poderá significar a sua vitória ou sua derrota debaixo dos pés do inimigo. Quantos crentes não estão sendo enganados por teologia inclusiva? De que você não tem direito de julgar pessoas homossexuais, porque Deus ama todas as pessoas indistintamente, e homossexualismo não é mais considerado pecado no nosso mundo, então aceitemos essas pessoas. O que é isso? É falta de Bíblia. Crentes e igrejas fracas se tornam alvos fáceis para o diabo. Que o Senhor, amados, nos dê graça, força e misericórdia para mudarmos uma realidade em que normalmente na guerra somos vítimas, alvos fáceis para o diabo. Resistimos pouco porque conhecemos pouco dessa armadura que está disponível para nós. Que o Senhor, amados, tenha compaixão de nós, da nossa igreja, e que possamos então, amados, como exército. O pessoal fala muito que igreja é hospital. A Bíblia nunca mostrou essa realidade, nunca. Nunca disse que guerra é hospital. Se guerra é hospital de campanha. Você sabe o que é hospital de campanha, né? É aquele hospital que se arma em meio à guerra.
A igreja nunca, a Bíblia nunca diz que crente é médico, que crente é psicólogo. Diz que crente é guerreiro, é soldado, é servo, é escravo. E que a nossa passagem por esse mundo, queridos, seja marcada por dura resistência ao diabo. Ele conhece, como nós falamos, os nossos pontos fracos. Ele vê muito mais do que, só não vê mais do que Deus. Ele é astuto, ele arma ciladas. Ele sabe onde pega. E tem, se tem um negócio que o diabo tem muito mais do que você, é tempo. Ele vive para isso, o trabalho dele é esse. E como eu falei, há 6.000 anos que ele se especializa em fazer isso. Ele já lidou com todo tipo de gente, forte e fraco, sábios e nécios, ricos e pobres. Então ele tem todo tipo de armadilha para lidar com você. É só a gente que não acredita que vai acontecer com a gente. A gente não acredita que é tão fraco. E quando então estamos fracos e nos sentindo fortes, aí ele chega. O que me preocupa, só para encerrar, é como essa pandemia afastou as pessoas do tempo de ser alimentado pela palavra. Isso é um prejuízo, inclusive para crianças, que nós levaremos durante décadas. Os filhos que estão ausentes das igrejas durante esse tempo sofrerão muito no futuro, porque foram privados da palavra e da comunhão da igreja. Eu não acredito que o diabo esteja por trás da pandemia, no sentido de que ele planejou e executou. Mas eu acredito que ele se aproveite dela, para, se não destruir o nosso presente, comprometer o nosso futuro. E não se enganem, amados, porque a história ela caminha para aquele fim que Deus estabeleceu. E tudo o que se está escrevendo hoje culminará no retorno do nosso Senhor Jesus. Mas para que isso aconteça, nós teremos o desenrolar de vários eventos que serão terríveis para esse mundo. E ele está sendo escrito agora. E o que nós vamos fazer? Vamos resistir. Vamos tomar a armadura, nos revestir de toda ela e demonstrar toda a resistência possível ao diabo.